O transtorno bipolar é um transtorno caracterizado pela mudança extrema e frequente de humor, que altera entre fase depressiva e fase de euforia ou mania. Mas é importante observar que para a psicologia, humor não é como a maioria das pessoas pensam, um estado de alegria, estar alegre. O humor engloba, além de se sentir bem, alegre ou triste, se sentir bem também em termos de fisicamente, disposição, energia, atividades a se fazer. Então, quando nós falamos de alterações no humor, significa que uma pessoa bipolar, como você provavelmente já deve saber, ele vai passar por fases de euforia ou mania, onde ele ou ela vai estar se sentindo muito bem, muito disposto, disposta, com vontade e capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e no primeiro momento você pode achar, mas isso é bom. E muito dos bipolares, eles gostam dessa sensação, mas nós falamos em mudanças extremas. Então o bipolar, quando ele está na fase de euforia ou mania, ele pode não dormir, ele não sente necessidade de dormir, ele acredita que ele pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, então ele se sobrecarrega, ele ou ela se sobrecarrega de atividades. Dependendo da intensidade dos sintomas, sim, essas fases são muito produtivas, mas eu sempre falo aqui para vocês, o que caracteriza uma patologia? Intensidade, frequência e o dano que ele pode provocar à sua qualidade de vida. Então, toda essa euforia, toda essa sobrecarga, toda essa atividade excessiva acaba levando a algum prejuízo. Junto com isso, um estado eufórico intenso faz com que um bipolar apresente comportamentos como gasto excessivo mesmo, de um bipolar de repente ver um objeto, alguma coisa que ele sinta vontade de comprar e ele vai lá e faz, só que está fora das possibilidades dele. Passado essa fase, ele vê o problema onde ele se meteu. Então, estourar cartões de crédito, fazer compras indevidas, comer em excesso, tudo para o bipolar nessa fase é muito intenso. Na fase de euforia, o bipolar também pode apresentar um comportamento arriscado. Então, ele se envolve em atividades sexuais sem o menor cuidado. Pode se envolver com uma pessoa que ele nunca teria imaginado em se envolver. Ter comportamentos com relação ao sexo que não são habituais a eles. Se vestir e se comportar de uma maneira muito sensual, muito sedutora, muito sexual mesmo. Isso pode acontecer com um bipolar. Saindo dessa fase de euforia e entrando numa fase depressiva, é exatamente o contrário. Os sintomas da fase depressiva do bipolar são os sintomas de depressão. Tristeza intensa, falta de vontade, falta de prazer em atividades que antes sentia prazer, desinteresse, como qualquer outros sintomas depressivos. A depressão bipolar é semelhante a qualquer outra depressão, mas no bipolar, quando a fase depressiva também é intensa, os sintomas também estão intensos, o bipolar pode apresentar sintomas de desesperança, que eu já falei aqui para vocês que é onde se acendem os alertas dos psicólogos e dos psiquiatras, e os pensamentos de morte. É o que acaba tornando o transtorno bipolar bastante perigoso. Um bipolar num quadro depressivo intenso, a depressão não dá vontade de fazer nada. Então, mesmo que ele tenha pensamentos de morte, provavelmente ele não vai ter nem forças para fazer isso. Mas, se houver uma virada maníaca, se de uma fase depressiva ele entra numa fase de euforia e aí vem todo esse comportamento extremo,
aí sim, aí é onde um bipolar pode colocar a sua vida em risco. É importante nós considerarmos e observarmos o transtorno bipolar com essas características, como ele se apresenta, porque infelizmente no nosso país nós ainda temos que lidar muito com o preconceito com as condições mentais. Se você acompanha aqui o meu canal, você sabe que eu tenho esse cuidado, eu não gosto da ideia de doença e de patologia. Eu já falei aqui para vocês que no processo psicoterápico ele entende a condição dele e ele aprende a lidar com essa condição. Mas infelizmente, por conta do preconceito com os transtornos mentais, muitas pessoas se recusam a buscar ajuda profissional. E o transtorno bipolar é um diagnóstico difícil, porque os sintomas que o bipolar apresenta, qualquer um de nós pode apresentar. Quem nunca levantou se sentindo o máximo, cheio de disposição e fez várias coisas naquele dia. Em outro momento da vida, a pessoa estava desanimada e não tinha vontade de fazer nada. É importante a gente observar que, como eu já falei aqui para vocês, expliquei para vocês no vídeo de transtorno de personalidade, acredito também que no transtorno borderline, porque muitas pessoas confundem o transtorno de personalidade borderline com o transtorno bipolar. Eu expliquei que o bipolar passa por fases. Essas fases elas podem durar semanas ou meses, mas passa por uma fase depressiva, em outro momento ele passa por uma fase de euforia. Então, o bipolar, numa fase de euforia, ele pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. O pensamento do bipolar é acelerado na fase de euforia, ele fala rápido, ele fala alto. E entrando numa fase depressiva, tudo aquilo que ele conquistou, ele deixa para lá. Então, você pode ver um bipolar muito ativo, proativo nesse momento de proatividade, e de repente ele entra numa fase de euforia e ele larga tudo para lá, ele despreza tudo que ele conseguiu. O dano que a bipolaridade causa na vida de uma pessoa é muito significativo e as pessoas sofrem com isso. E muita gente fica sem entender por que ele ou ela agiu desse jeito. Imagina de repente uma pessoa centrada, equilibrada, começar a apresentar um comportamento sexual estranho. Você nunca viu a pessoa assim com roupas mais ousadas e muito mais atirado, abusado e às vezes até desrespeitoso com você ou com outras pessoas. O bipolar pode fazer isso com pessoas que ele não conhece também, na fase de euforia. Então o estrago quando a pessoa sai dessa crise é muito complicado. Algumas outras pessoas também apresentam, ao invés de uma euforia, uma irritabilidade extrema. E é onde nós vemos comportamentos de agressividade. Por isso que muita gente fala assim de pessoas que têm explosões de raiva, e explosão de raiva é uma coisa, euforia ou irritabilidade extrema da bipolaridade é outra coisa, mas é um comportamento que um bipolar pode apresentar. Muitos bipolares não apresentam essa fase de euforia com esses comportamentos de compra excessiva, de comportamento sexual arriscado, mas apresentam uma irritabilidade extrema e uma pouca tolerância. O que você pode fazer então se você acredita que você apresenta esses sintomas? Como eu falei para você, o prejuízo na qualidade de vida de pessoas que apresentam esses sintomas, que podem ser bipolares, é muito grande. Então você deve procurar ajuda. Você deve procurar ajuda psicológica e psiquiátrica. Como eu expliquei, o diagnóstico de bipolaridade não é tão simples. Geralmente, o paciente busca atendimento profissional quando ele está na fase depressiva. E muitas vezes ele passa muito tempo sendo tratado só para a depressão. Num primeiro momento, na maioria das vezes, não tem como o profissional, tanto psicólogo ou psiquiatra, possa perceber. Então você deve chegar no atendimento médico e descrever para o profissional, psicólogo ou psiquiatra, tudo o que você sentir. Mas o mais importante é que você busque ajuda. Uma vez que você conseguir
entender a condição, o que é a bipolaridade, adequar a medicação, os pacientes, eles aprendem a perceber a mudança de comportamento, eles aprendem a perceber quando uma possível crise pode estar chegando, e aí eles trocam isso com o médico e o médico vai ajudando nessa estabilidade. Então não deixe de buscar ajuda. Se você percebe que você passa por fases de mudança de humor, ou seja, mudança no seu estado de energia, na sua capacidade de fazer as suas coisas, dorme demais, nada tem graça, não consegue fazer as suas atividades, se sente triste e em outro momento você passa por um período, semana, mês, ano, de muita euforia, faz várias coisas ao mesmo tempo, consegue ser muito produtivo, de energia na época de euforia, de eu posso fazer tudo e de se sobrecarregar de atividades. E principalmente, se você percebe a irritabilidade extrema, a pouca tolerância. Alguns bipolares chegam nessa fase de irritabilidade a agredir outras pessoas. Busque ajuda. Sempre é possível ter melhor qualidade de vida. Então não deixe de procurar ajuda e de se tratar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem? Se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.